Oi, pessoal! Hoje a gente vai estudar sobre a energia do inverno de 2024. E de cara, ele vem falando que a gente precisa cuidar da nossa saúde e da saúde da nossa família. Para fazer esse estudo, a gente vai estudar o mapa do Sol entrando no signo de Câncer, que acontece dia 20 às 17h51, que é quando entra o inverno. Para falar do inverno, a gente precisa entender um pouco mais sobre essa energia do ano, essa estação. Quando a gente fala do ciclo da Lua, é como se fosse a Lua nova, que é o primeiro estágio quando a Lua está começando, que a gente está colocando as nossas intenções, tá a sementinha ali do que a gente quer para o ciclo começar. E aqui, quando a gente fala das estações do ano, a gente está falando do ciclo do Sol. E é equivalente. O inverno é esse processo introspectivo que a gente está voltado para dentro da gente, dentro de casa, nesse frio recolhido, olhando para as questões internas, ou seja, para o que a gente está sentindo, né, mergulhado nesse processo. E colocando as nossas intenções, essa semente do ano da mesma forma. A gente começa o ciclo do Sol sempre pelo outono aqui no Hemisfério Sul, no dia 20 de março, quando o Sol entra no signo de Áries. A gente fez o estudo desse mapa, eu vou deixar aqui para quem não assistiu no final do vídeo e aqui na tela, que é um ano que está voltado para as questões familiares, já está voltado para as questões de saúde, já está falando sobre problemas e coisas que a gente precisa resolver a respeito disso, como ponto principal. E é quando começa esse processo já de recolhimento, da gente refletir, se voltar para dentro, encerrar o ciclo, fechar com o outono, soltar as folhas secas, soltar tudo que não precisa mais. E agora, no momento do inverno, quando a gente entra no signo de Câncer, esse recolhimento, ele se volta para o emocional, para a gente gestar uma nova semente dentro da nossa alma, que vai até a primavera, em setembro. Então, por esses meses, a gente tem o Sol entrando aqui no signo de Câncer, junto com a Vênus e com o Mercúrio, que está na casa 6 e entrando na casa 7. Então, nós vamos usar o nosso dia a dia para cuidar das relações familiares. E como esse Sol tem uma quadratura com Netuno em Peixes na casa 4, fala de novo dos problemas de saúde que nós podemos estar enfrentando para ter que cuidar das nossas relações, mas também sobre a nossa saúde. Então, é uma hora para a gente fazer um check-up, é uma hora para a gente prestar atenção na nossa saúde, tudo que a gente está sentindo, cuidar da nossa alimentação, dos nossos hábitos, cuidar das pessoas que estão com a gente, cuidar da família, cuidar da casa, cuidar também da saúde dos animais de estimação. E provavelmente é um momento que a gente precisa de cuidados médicos, cuidados profissionais, cuidados terapêuticos, e parece que a gente vai estar mais fragilizado. A gente tem nesse mapa que está mais recheado na parte de baixo, de novo, esse mundo interno, esse mundo que acontece dentro de casa, com ascendente em Capricórnio. Não é uma época fácil, é uma época dura, de esforço, de trabalho, de coisas que nós precisamos corrigir. E o regente, né, que comanda esse Capricórnio é o Saturno em Peixes, que está na casa 3. O que nós precisamos corrigir está dentro da nossa cabeça, é a forma da gente pensar. E a Lua, que é regente do signo de Câncer, que é onde está o Sol, está no signo de Sagitário, na casa 12. Então, por trás do que a gente precisa cuidar, que é a nossa saúde, de qualquer problema que possa aparecer, está a nossa saúde emocional e a nossa saúde mental dentro do nosso inconsciente. Então, não é só a gente cuidar do que está aparecendo, mas é a gente entender as causas, o porquê as coisas estão surgindo, o que elas estão mostrando. Todos os problemas de saúde, inclusive os acidentes, eles são formas de indicar o nosso tipo de padrão de comportamento e de pensamento. Então,
Não adianta ir lá e só tomar remédio, a gente precisa entender a causa. E a causa começa no emocional, começa na vibração. Porque antes da gente chegar nessa matéria do corpo, nós temos outros corpos sutis, nós temos outras vibrações que começam pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente, e isso depois entra no corpo que a gente tem. Só que ao longo da vida, não é uma coisa momentânea, a gente já tem um padrão de comportamento, a gente já tem um padrão de forma de pensar, de ser, que vai levando a gente a ter tendências a certas patologias, que a gente vai desenvolvendo, a gente vai materializando. Todos os problemas eles estão relacionados ao medo, à raiva, à mágoa, a todas as coisas que a gente tem no inconsciente. Essa lua está mostrando que a gente precisa pesquisar, a gente precisa entender o sentido dos sintomas que aparecem. A gente precisa entender o que nós estamos fazendo que está causando isso. Isso é uma lição para a gente entender por que a gente tem certas coisas na saúde, e para a gente curar, a gente precisa entender sobre quem a gente é, sobre qual é o nosso inconsciente, esse tipo de problema ou esse tipo de doença. E nas questões familiares, que a gente vai estar cuidando uns dos outros, porque o nosso amor, ele é muito egocêntrico. Nós somos seres egocêntricos dentro ainda da nossa pequena evolução de alma. Só que a gente vai aprendendo a expandir o nosso amor, primeiro pelo campo familiar, primeiro pelo nosso ninho, pelo nosso núcleo, pelo que a gente pertence como família. Então a gente gosta primeiro dos nossos. A nossa lição de aprendizado é através primeiro das pessoas que a gente ama. Então é através das relações familiares que a gente vai fazendo a primeira escola de expandir esse amor além desse egocentrismo, além de nós. E a cuidar uns dos outros é uma lição, é um aprendizado. O que a gente faz e vive dentro de casa, o que a gente faz e aprende dentro da família, é uma primeira lição para a gente aprender a levar para fora, para a humanidade, para a sociedade, para todas as pessoas lá no futuro, muito longínquo, instintivamente, a nossa manifestação de amor, que ainda é extremamente centralizada só dentro do nosso próprio indivíduo, só dentro do nosso próprio umbigo. Então, as nossas maiores questões esse ano são de problemas familiares. É a gente aprendendo a se relacionar com a gente mesmo e com esse primeiro núcleo, para a gente depois ir expandindo isso. Porque nós estamos numa caminhada, numa jornada, numa era para aprender a viver em sociedade, para aprender a refazer e transformar a humanidade. E a gente não vai fazer isso se não for de dentro para fora, que é como a gente ainda funciona. E essa primeira camada que vence o nosso ego é a nossa família. E é ali então que a gente está passando todas as questões desse ano. E o inverno agora, ele leva a gente a esse recolhimento de alma e olhar para o campo familiar. A gente não nasce nas nossas famílias por acaso. A gente nasce no campo em que a gente tem uma afinidade, tem uma ressonância de alma, de comportamento, de tipo, de padrão vibratório. Nada é aleatório. E claro que dentro desse núcleo tem problemas para ser resolvidos. É o primeiro cercadinho para a gente aprender a expandir as nossas relações, aprender a expandir esse amor com esses vínculos, com esses laços de sangue que a vida nos coloca, para a gente poder exercer esse primeiro laboratório. E ali vai ter tudo que a gente precisa. E claro, as coisas não vão ser fáceis, porque a gente veio para essa vida para aprender uns com os outros. E o que é mais difícil é a gente enxergar e perceber que ali dentro a gente tem essa ressonância, essa afinidade.
porque é muito mais fácil a projeção da gente jogar no outro do que a gente colocar e olhar para dentro e ver que a gente também tem, que a gente também faz parte, que aquilo ali não é de fora, mas é de dentro. Mas são esses problemas com esse núcleo que a gente se importa ou que a gente tem alguma responsabilidade e que está ligado de alguma forma, que vai despertar as nossas lições. Depois do Netuno em Peixes, aqui nós temos Nó do Norte e Quirón em Áries. As lições que nós estamos vivendo agora, o nosso destino, são coisas que nós, como ser, precisamos perceber de nós, da nossa iniciativa, que começa dentro desse cenário, dentro de casa. Então, se por um lado nós estamos sujeitos ou presos ou à mercê de algumas situações que são desafiadoras, é aqui que nós começamos o que a gente precisa aprender agora. Marte, que é o regente desse Áries, então, dessa iniciativa, dessa nova lição, está na casa seguinte em Touro, na casa 5, fazendo bons aspectos entre o ascendente e as relações. Nós precisamos agir dando base, dando apoio, um trabalho que dá suporte, que monta uma estrutura que a gente pode contar nas nossas relações. E a gente ainda tem o Júpiter em Gêmeos aqui, no começo da casa 6, a gente vai ter um aumento de trabalho das nossas atividades, especialmente pelos cuidados com as relações familiares. E para encerrar, a gente tem na casa 2, finalzinho de Capricórnio com Plutão em Aquário. No final, o nosso trabalho é entender que as nossas prioridades, elas estão mudando. Isso, às vezes, a gente pode acordar através do bolso, porque pega na parte financeira coisas que estão passando por crises, por dificuldades ou coisas que a gente precisa resolver, mas são coisas que a gente precisa deixar para trás. Faz aqui um sexto com o Netuno em Peixes. Então, financeiramente, para a gente poder transformar e potencializar, é a gente entender que algumas coisas a gente abre mão, especialmente por conta das relações familiares. Que, na verdade, a transformação que está acontecendo é de prioridade. O que move essa transformação de valores é que quando a gente entende qual que é o nosso papel, quem nós somos nesse conjunto todo, nesse cenário, nessa situação, e o que a gente precisa fazer e criar a partir daí, o que a gente precisa fazer diferente para dar uma base, dar uma estrutura, uma sustentação para as nossas relações que nós estamos cuidando. É aí que a gente entende que as prioridades mudam. E é aí que a gente transforma as coisas materiais que a gente tem e que a gente precisa, de acordo com o que nós estamos vivendo, descobrindo e cuidando agora no inverno. E talvez essa seja a sementinha que nós estaremos plantando para o ciclo desse ano, que não é bem um desejo aleatório, mas que a nossa intenção vem através do amor. Quando a gente aprende a cuidar uns dos outros pelo amor e pela necessidade. Então vamos cuidar da saúde no inverno, prestar atenção em qualquer sintoma, em qualquer sensação, fazer um check-up, cuidar das pessoas que dependem da gente, cuidar das pessoas que a gente gosta, cuidar das pessoas que a gente se importa, cuidar da família, cuidar de casa, prestar atenção nos animaizinhos de estimação. O nosso trabalho do dia a dia vai ser muito essa coisa de cuidar uns dos outros. E por trás de toda essa rotina mecânica do cuidado, o que a gente está aprendendo nesse inverno? O que a gente está semeando dentro da nossa alma? O que do inconsciente a gente está entendendo e está percebendo sobre nós mesmos, sobre quem nós somos, que vai se revelando através dessa semente do inverno. Um bom inverno para todos nós, que a gente possa fazer o nosso papel evoluir. Fiquem com Deus e um beijo.